quadrilátero wesleyano. Para muitos crentes metodistas wesleyanos, ouvir essa expressão, essas palavras quadrilátero wesleyano soa estranho e até assim, o que é isso? Pois bem, vamos explicar. Quadrilátero wesleyano é um método de interpretação bíblica em John Wesley. Foi criado por Albert Outler em 1960, mas nos ajuda demais a entender todo o processo de interpretação da Bíblia. Quadrilátero, como já disse, são 4 partes. Então ele cria que a Bíblia precisa ser interpretada olhando-se a criação, usando-se a razão, pensando-se também na tradição e na própria experiência do crente com a palavra. Mas todos esses 4 têm que ter como base as Escrituras. Então, John Wesley, dentro dessa estrutura do quadrilátero, a gente imagina e a gente fica admirado de que Wesley já ensinava os seus seguidores a respeito de como lidar com a Bíblia, usando tanto a criação, usando a razão, a tradição e as experiências como elementos de interpretação do texto. Claro que a Bíblia tinha sempre e terá sempre a última palavra. E olha os conselhos de John Wesley com relação a todo cristão e com relação a toda a Bíblia. John Wesley ensinava o seguinte, que nós deveríamos todo dia separar um tempo para ler a Bíblia. Isso, separar um tempo para ler a Bíblia todo dia. O segundo conselho dele é que nesse período de leitura, nós deveríamos ler sempre um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento. Olha curioso, Antigo e Novo. Mas John Wesley ensinava uma terceira coisa, de que nós deveríamos ler a Bíblia em humildade. Por que isso? Porque se nós nos chegarmos ao texto bíblico e nos chegarmos com orgulho, sem querer ouvir a voz de Deus, nós nunca a ouviremos. Mas quando a gente chega com humildade, a gente percebe que Deus fala conosco. O quarto ponto, Wesley ensinava assim, ao ler o texto do Antigo e do Novo, vá prestando atenção nas doutrinas da Bíblia, como a salvação, sublinhe os textos que falem sobre salvação, vá se alinhando a tua doutrina com o texto bíblico e ao texto bíblico vá criando a sua doutrina. Isso é muito interessante. O quinto ponto que ele diz é o seguinte, antes e depois de ler a Bíblia, faça uma oração. Ou seja, é necessário orar para a gente abrir a Bíblia, mas ao fechar a Bíblia é necessário também orar. Não para criar um ritual religioso, claro que não. Por que a gente deve orar antes? Para que a gente invoque a presença de Deus e diga, Senhor, fala comigo. E por que a gente deve orar depois de ler a Bíblia? Para a gente agradecer a Deus porque Ele falou, mas ao mesmo tempo agora pedir graça para a gente colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos falou. E por último, Wesley aconselhava que entre a leitura do Antigo e do Novo, entre os capítulos e entre os versículos, vá fazendo pausas, ou seja, vá meditando, vá refletindo. Não faça só aquela leitura corrida como quem quer cumprir um compromisso. Não, vá refletindo, vai assim, tendo aquele momento de devocional. E eu concluo dizendo que a Bíblia é a única fonte infalível de doutrina. Isso Wesley falava. Para Wesley, a Bíblia é inspirada, ela tem toda a autoridade e ela é suficiente. Portanto, o quadrilátero wesleyano ensina isso, que são 4 elementos, a criação, a razão, a tradição e a experiência, todas elas tendo a Bíblia como base, e esses 5 elementos, né? Na verdade, um quadrilátero de 5 é que nos ajuda a interpretar melhor a Bíblia e os nossos tempos. Está aí apresentado o quadrilátero wesleyano.